Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam bem-vindos, meus irmãozinhos e irmãzinhas apaixonados por futebol. É hora de ligar o rádio, ajustar o volume e se preparar para a emoção que só o futebol raiz pode proporcionar. Eu sou o Belezão e este é a Terceirona, que te leva pro coração do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos abrir os trabalhos? Comigo aqui, João e Cícero. Como vocês estão, meus queridos? Belezão, que rodada incrível que a gente vai ter nesse fim de semana. A segunda jornada da Série C tem tudo para ser muito melhor que a primeira. Obviamente, emoção em dobro, é futebol na veia, meus amigos. Vamos que vamos! Fala, amigos da Terceirona. Nos gramados de todo o Brasil, os times vão entrar em campo da Série C com o tão sonhado objetivo que é acessar a Série B, conquistar a vaga no Campeonato Nacional da Série B, um novo pedestal. E aqui no Terceirona estamos acompanhando tudo, cada lance, cada drible, cada gol, com toda a energia e emoção que essa competição merece. Hoje nós vamos trazer para vocês os destaques dos jogos do fim de semana. Os jogadores que têm tudo para jogar muito na rodada e no campeonato. As surpresas e reviravoltas na preparação para a segunda rodada e, é claro, não podemos esquecer das análises e comentários dos nossos especialistas, dos nossos jornalistas, que vão te deixar por dentro de tudo que vai rolar e do que esperar para as próximas partidas. Então, preparem-se, amigos, a jornada está apenas começando e nós estaremos aqui a cada lance, a cada momento de emoção para te levar juntos pela Terceirona, porque aqui é futebol raiz. Fiquem ligados, porque o Campeonato Brasileiro da Série C está pegando fogo. Vocês estão prontos? Então vamos lá, amigos, porque a Terceirona está apenas começando. Neste sábado, lá no Castelão, na belíssima São Luís do Maranhão, que o Sampaio Corrêa vai encarar o Figueirense. O jogo começa cedinho, às 17 horas. O AVC recebe lá no Frasqueirão em Natal o Náutico para um jogo muito emocionante na abertura da segunda rodada. É também sábado, dia 27, às 16 horas. O mais querido contra o Timbu, aqui no Terceirona para você. Com bom início, a Tombense viaja até o ABC Paulista para encarar o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. É sábado, às 19 horas. A casa do Bernô vai tremer. É na Arena Sicredi, em São João del Rei, que o Atlético, depois de uma estreia incrível, vai receber o Remo, que vem de derrota e quer se reerguer. O jogo é sábado, às 19h30. O CSA e a Ferroviária têm um encontro marcado em Maceió, lá no Rei Pelé, neste domingo. É a Ferrinha que viaja para pegar o Azulão, com horário programado para as 16h30. É hora de falar do Belo, que recebe o Caxias no Almeidão, em João Pessoa. O Caxias vai dar a vida para se recuperar do vexame da estreia na Série C. É domingo, dia 28, às 19 horas. Vamos falar do Volta Redonda, que depois de trazer 3 pontos jogando fora de casa, retorna ao estado do Rio de Janeiro e recebe em casa, no Raulino de Oliveira, o Floresta. A partida está marcada para as 19h30. E o Ferroviário do Ceará vai jogar contra o Aparecidense. É na próxima segunda-feira, dia 29, às 20 horas, no Presidente Vargas, na nossa querida Fortaleza. Como será que os times vêm depois da tão esperada estreia? E para fechar a rodada desse fim de semana, o São José, que vem de derrota, vai tentar se reerguer lá no Passo da Areia, em Porto Alegre. A partida é contra o Confiança, o Dragão do Bairro, e está marcada para as 20 horas. Que beleza, gente! Chegou a hora, meus irmãozinhos. É o momento de falarmos sobre a partida que vai agitar o final de semana dos amantes de futebol. O São José está pronto para receber o Confiança na segunda rodada da nossa tão querida Série C. É isso mesmo, a Terceirona, que começou com tudo na semana passada, agora nos brinda com mais um confronto emocionante. Bem, gente, o São José, que foi até os domínios do Tombense, fez um jogo morno e acabou sendo punido com um golaço, voltou para casa amargando uma derrota por 1-0. O placar mínimo estragou uma estreia tão esperada e o Zequinha vê nessa segunda rodada uma grande chance de dar a volta por cima. Já do lado do Confiança, também faltou futebol. Em uma partida com portões fechados devido a uma decisão do STJD do ano passado, a torcida do Dragão e do Náutico se envolveram em episódio de violência e a punição só veio esse ano. Junto com a falta de torcida e a falta de futebol, tivemos um jogo lento, com chances de gol muito raras e um futebol que não aconteceu. O Dragão do Bairro voltou para casa depois da estreia com apenas 1 ponto. E ainda falando do Zequinha, que está tentando buscar uma abordagem tática diferente,
O time apresentou uma série de mudanças em sua formação no confronto diante da Tombense. O técnico China Balbino optou por incluir 5 novos reforços na equipe titular e realocar alguns jogadores em posições não muito convencionais. Essas alterações parecem ter dificultado o jogo da equipe e o São José encontrou muita dificuldade e ficou muito pressionado pelo adversário em vários momentos do jogo. Belezão, falando do Londrina, realmente, talvez o momento de maior agitação na partida, sem seus gols, é claro, tenha sido a expulsão do lateral Maurício, do Confiança, depois de uma dura entrada em Lucas, do Londrina, viu o segundo amarelo e deixou o campo ali, fazendo algumas homenagens à mãe do professor Rafael Ramos Tourinho. Bem, gente, agora vamos falar um pouquinho do Zequinho, o nosso querido São José, que fez feio demais na estreia, hein? Puxa vida, logo na partida inaugural da competição mais importante do ano para ele. A Série C, a terceirona, né? O São José não jogou nada de bola e a torcida sentiu a apatia do time mesmo a quilômetros de distância. Mas ainda dá tempo, né, João? Foi a primeira rodada só. Dá tempo sim, belezão. Aí, deixa eu falar para vocês também, já que a gente está falando do Zequinha e para os caras colocarem as coisas no trilho de novo, os jogadores deviam se inspirar e conhecer o pôr do sol às margens do rio Guaíba, que é considerado um dos pôr do sol mais bonitos do mundo, vocês sabiam? Os gaúchos se reúnem às margens do rio para ver o sol se pôr e é realmente um espetáculo maravilhoso. E vai uma curiosidade, apesar de ser chamado de rio, o local é um estuário, ou seja, é onde mar e rio se encontram e é formado pelas águas do rio Jacuí, Rio Sino, Rio Caio e Rio Gravataí. Na região ainda dá para encontrar ilhas muito bonitas e alguns outros pontos para assistir o pôr do sol. Entre eles são a Ponte do Estúrio, o Cais do Porto e a usina do gasômetro. Eu recomendo muito essa experiência. João, já tive um monte de vezes em Porto Alegre, mas sempre tá chovendo ou tá com o tempo fechado. Nunca dei sorte de pegar um pôr do sol bonito lá. Uma infelicidade, mas eu volto a Porto Alegre e ainda vou ter chance. Mas eu olhei as imagens aqui pela internet e realmente, olha, é bonito, viu? Bem, uma coisa maravilhosa, viu? Tons de laranja, meu Deus. Mas vamos lá pro azul do São José, né? Que é o que interessa pra gente aqui pra falar de futebol. Bem, gente, eu quero falar com o Edu Eli, que é o nosso setorista, que cobriu a estreia. E aí, Edu? O começo não foi bacana não, né? Com 7 estreias, mas muitas improvisações, o São José não correspondeu às expectativas da torcida e acabou derrotado para o Tombense por 1-0 na abertura da Série C. O primeiro tempo foi dominado completamente pela equipe da casa, que conseguiu envolver a defesa do São José com passes rápidos, infiltrações, triangulações ali na frente da área. O São José, por outro lado, não conseguia nem mesmo contra-atacar, tinha uma transição muito lenta do campo de defesa para o campo de ataque e foi uma dessas tentativas de sair para o jogo que armou o contra-ataque, que resultou no gol de Pedro Oliveira. O atacante, então, fintou a marcação e conseguiu um bonito chute de fora da área, que acertou o ângulo do goleiro Fábio. A melhor notícia para o São José foi o fim do primeiro tempo. Para a segunda etapa, o técnico China promoveu 3 alterações já no intervalo, então 3 jogadores já estavam na beira do gramado esperando para entrar. Essas trocas surtiram efeito, o São José conseguiu encurralar a defesa do Tombense, foram vários chuveirinhos dentro da área, chutes de fora da área, mas mesmo assim a equipe não conseguiu buscar a igualdade no marcador. O meia Gabriel Lima conseguiu a melhor oportunidade do time, exigindo uma bela defesa do goleiro do Tombense e um chute de fora da área. Ele foi o ponto positivo, o destaque da equipe, reestreava inclusive pelo São José contra sua ex-equipe, o Tombense. Ele entrou no intervalo, foi uma dessas alterações e conseguiu dar um outro panorama para a partida. Ele que vai ser muito importante para as próximas rodadas, os próximos compromissos do São José. Pessoal, quero convidar vocês agora para ouvir a entrevista do nosso Ramirinho, comentarista mirim, que cobre o Zeca, que conhece tudo sobre o São José. Ramirinho tem apenas 11 anos e vai nos falar agora tudo o que ele achou da estreia do Zeca no campeonato e as suas ideias de escalação e outras coisas. Vamos lá, Ramirinho, conta pra nós aí. Ramirinho, então, como é que tu acha que foi esse jogo aí, essa estreia do São José? Uma estreia ruim, com derrota, mas o primeiro tempo foi ruim, foi um jogo ruim no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Zeca melhorou bastante, teve várias chances, desperdiçou todas. Acho que dava para ganhar, acho que o René merece uma chance maior, talvez o Carrídio
reserva, talvez tentar outra coisa. Foi isso que eu achei do jogo. Ramirinho, você tá certo, sabia? A gente não consegue esconder a decepção quando ela acontece e não consegue perder a esperança também, né? Muito legal. É uma voz infantil vendo falar pra gente duas verdades, né? Que a gente não pode desistir nunca, mas também que não pode deixar de enxergar a realidade. Mas é importante acreditar no São José, não é? E vamos então falar do Confiança, o dragão do bairro, belezão e amigo. O Confiança que em noite de temperatura agradável, mas sem torcida na cidade de Aracaju, devido a uma punição do STJD, não teve forças para superar o Londrina. O Confiança levou o primeiro gol do Londrina aos 46 da primeira etapa e só foi empatar aos 29 do segundo tempo com o gol do atacante Rafael Furtado. João, uma estreia bem morna, viu? Mas eu queria sair um pouquinho desse olhar sobre o jogo e falar uma coisa que as pessoas chamam de dialeto aracajuano. É difícil de falar até, né? Mas o que é esse dialeto? Na verdade, é um jeito diferente de falar, tanto no sotaque, que é maravilhoso, quanto nas expressões das pessoas. Então, quando você for visitar a cidade, você pode se deparar com gírias que só vai encontrar na cidade de Aracaju. Por exemplo, barrear, gazear, pelejar, chimar, abelhudar, gaitear, papocar e por aí vai, gente. É muita expressão diferente, como eita, pega, se oriente, gota serena, e picar a mula. Bem, é muito, muito, muito gostoso de ouvir. Eu adoro esse sotaque de Aracaju. Vamos ouvir tudo isso, né? Porque a gente vai estar em Aracaju o ano inteiro. Se oriente, belezão. Agora chegou minha vez de palpitar no programa. Eu quero chamar o nosso setorista Fredson Navarro, que todos nós sabemos que o jogo do Confiança foi muito morno, muito lento. Mas, como ele cobriu o jogo, ele esteve por lá, eu quero que ele conte para nós o que ele achou da partida. Conta aí, Fred. Em partida muito acirrada, na estreia da Série C, o Confiança empatou por 1-1 no Batistão contra o Londrina. O jogo foi aqui em Aracaju e, apesar de ser em casa, o Confiança não contou com a presença dos torcedores, porque o confronto não teve público, em cumprimento a uma punição que o Dragão recebeu no ano passado ainda do STJD e teve que cumprir. Olha só, o primeiro tempo foi bastante disputado, né? Foi bem equilibrado, mandaram muito bem as duas equipes, porém não balançaram a rede. Mas o segundo tempo começou quente. Logo no primeiro minuto, Davi abriu o placar para o Londrina e o jogo foi bastante competitivo. O Maurício foi expulso e aí o Confiança ganhou vantagem. O Dragão aproveitou a oportunidade e Rafael Furtado fez gol e deixou tudo igual. E assim terminou a primeira rodada 1-1 e os dois times na 7ª posição. Bem, gente, assim, como sempre, o Navarro, que traz histórias e personagens maravilhosos pra gente, após as partidas, ele vai contar mais um pouquinho pra gente com um personagem muito legal. Se essa pessoa está esperançosa com o empate, ou se ele acha que, na verdade, jogando em casa, na estreia, esse resultado poderia ter sido muito melhor. A gente vai procurar melhor para sair com a vitória agora no próximo jogo contra o São José. É fruto de muito trabalho, né? Da nossa equipe. Eu sozinho não ia conseguir nada sem a nossa equipe, né? É mérito a minha equipe, a nossa preparação física, sempre treina ali. E graças a Deus a gente pôde sair com o empate hoje. Eu acho que qualquer um que jogar ali vai dar conta do recado, né? Kivel, Ricardo Bueno, eu. E a gente deixa sempre a escolha do treinador. Ele sabe o que faz. Bem, gente, técnico fala depois do jogo, que é obrigado a falar, né? Não disse nada, não comentou nada, não explicou nada. Quer dizer assim, tenta justificar um injustificável, né? O fato é que não foi bom, não foi legal e o técnico não consertou nada. Vamos lá, belezão. Vamos lá, Cícero. E na próxima segunda, então, o São José vai tentar tirar a estreia que tá entalada na garganta e dessa vez é contra o Confiança. O jogo é no Francisco Noveleto, mais conhecido como Pasto da Areia, em Porto Alegre. E esperamos que os gaúchos façam barulho para botar o Confiança nas cordas e mudar os ânimos lá na capital. Será que dessa vez as mudanças nas duas equipes vão equilibrar as coisas? A semana de preparação foi forte e por isso vamos ouvir aqui o Cícero, o Belezão e os nossos setoristas do Confiança, o Dragão do Bairro Industrial e
do Zequinha. Vamos lá. Vamos começar então, gente, pelo Zequinha, pelo São José, que não agradou na semana passada, não. E a principal reclamação foi que o time veio mudar demais. E pior, as mudanças não surtiram efeito. Edu, fala pra gente, como você vê o time para essa segunda rodada, depois de uma estreia tão abaixo do esperado? Para a segunda rodada da Série C, o São José encara o Confiança, mas deve ir a campo com uma escalação diferente da que iniciou o jogo contra o Tombense. Isso porque as 3 alterações feitas pelo técnico China Balbino no intervalo daquela partida mostram que as coisas não correram bem e que trocas vão acontecer. Dessa forma, Samuel deve ser o lateral direito, com o Nonato retornando à função de volante. Jadson, o zagueiro, que foi improvisado como lateral esquerdo, correspondeu e deve ser mantido entre os 11 titulares. O meia Gabriel Lima, que entrou no intervalo da partida passada e foi o destaque do São José, provavelmente será titular. Mas aqui uma dúvida, ele entraria para brigar posição com Diogo Sodré ou os dois formariam uma dupla de armadores como foi na rodada anterior? Além disso, o meia Alessandro Vinícius, que atua como ala, às vezes como atacante, volta a ser opção do técnico China Balbino, pois estava se recuperando de lesão na rodada passada. Ainda assim, a tendência é de que Mateuzinho e Emerson formem as alas da equipe do São José, que para essa partida conta com o retorno da sua torcida ao estádio Passo da Areia e por isso preparou uma promoção que é o pacotão da Série C, um combo para que os torcedores possam acompanhar a todos os jogos dentro de casa a partir de um Pix de R$180. Mas essa promoção ela é válida até o domingo, véspera da partida, pois o São José encara o Confiança a partir das 8 horas de segunda-feira. Meus amigos, falamos já durante esse programa sobre as inovações do China Balbino. Ele deve ser um seguidor ferrenho do Fernando Diniz. Ele põe zagueiro no ataque na zaga, lateral no meio, meio na lateral. Enfim, tudo isso que ele fez para o primeiro jogo, a equipe do São José não se adaptou. Vamos ver agora se ele consegue dar uma reestruturada nessa programação dele tática e faz com que os jogadores venham a campo com mais vontade de jogar e defender as cores do Zequinha. Vamos ver o que ele traz para nós nesse final de semana contra o Confiança. Bem, é isso aí mesmo, gente. Mas eu quero falar e perguntar pro Fredson Navarro, que cobre o Confiança pra Terceirona, o que tá acontecendo. Fred, como que esse Confiança vem pra partida do final de semana? Que é a primeira fora. É muito importante ter atenção. Esse campeonato tem um turno só apenas, em que você pode cair ou ir pra próxima fase e tentar subir. É muito difícil. O sonho pode acabar do nada. Então, se não abrir o olho, pode não se classificar pra segunda fase. E mais, pode até estar no meio de uma briga no Z4 ou uma briga pra cair, entre os 4 pra cair. Tem que ficar esperto. Fala, Navarro, conta tudo pra gente do Dragão, do bairro Industrial, o Confiança. E após essa estreia na Série C, o empate contra o Londrina por 1-1, o Confiança não parou. Seguiu a semana na preparação para enfrentar o São José na segunda rodada. E o técnico, o Gerson Guzmão, adiantou que o time vai seguir com o mesmo elenco para se apresentar na segunda-feira no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre, né? A segunda rodada, o Confiança vai enfrentar o São José com essa missão aí de subir na tabela. Tá com 1 ponto e a meta agora é alcançar esses 3, viu? É a promessa do técnico. Vamos seguindo, acompanhando. O elenco viajou hoje para Porto Alegre. Eu acredito que vai ser um jogão, viu, Cícero e amigos? Se não for um jogão, essa galera aí tá no esporte errado. O São José ainda não mostrou que veio e foi punido, sabe por quem? Pela bola, como diria nosso glorioso Muricy Ramalho. Ficou lá fazendo um jogo morno, sem vontade, e aí levou o único gol da partida, um golaço, aliás, do atleta da Tombense, que definiu a amarga derrota por 1-0 na estreia. E do lado do Confiança, a mesma coisa. Eu não vi um time entrosado, não vi um time com ultrapassagem, jogando bem, tocando a bola. Eu não vi nada disso. Eu vi um time reativo, jogando em casa, com muitos erros, muito chutão, e que criava as chances de gol com muito esforço. Vai ter que esforçar mais para mudar essa realidade em uma semana em que o futebol não aconteceu de maneira alguma. Então, é ficar esperto e se preparar. E aí, Cícero? Acha que dá para esse time? Com certeza, João. Eu vou fazer uma defesa aqui para o São José, porque o São José jogou fora de casa, contra um time bom, a Tombense.
oscilou um pouquinho o São José, não estava com aquela garra toda, a bola puniu o São José, como o Muricy gosta de falar nas resenhas. Mas ainda tem uma defesa. O que não dá para defender é o Confiança. O Confiança jogou instável em casa, jogou fraco e cedeu o empate por Londrina. E não esquecendo que o Confiança terminou o campeonato do ano passado instável também. Então, se repetir esse ano, provavelmente vai dar adeus à Série C e vai cair lá na Série D. Cícero, verdade mesmo, viu? Essa é a beleza do futebol, né? Ele acaba sendo imprevisível às vezes. Eu concordo plenamente que é cedo demais para fazer julgamentos definitivos sobre o desempenho de todos os times, inclusive os que foram bem e deram goleada, contra os que não deram goleada, os que perderam por goleada. Quer dizer, não é o futebol se vê por outro lado, né? Mas o fato é o seguinte, o São José precisa se arrumar taticamente e o Confiança precisa começar a jogar mais bola, né? Talvez essa primeira rodada a equipe que mais encheu os olhos de todo mundo tenha sido o Atlético. Mas não vi nenhum outro time que passe uma certeza de que vai brigar por coisas boas. E mesmo o Atlético pode não segurar essa onda daqui pra frente, né? Mas, bem, é só a primeira rodada, a gente tá indo pra segunda rodada. Por isso que eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança pro São José e pro Confiança, que ainda não revelaram pro que vieram, mas são times aí que jogam a Série C há muitos anos e não desceram, não caíram. Bem, que seja o jogo da redenção dos dois. Porque as torcidas dos dois times querem encontrar um bom futebol, querem acompanhar os times e ficarem felizes com eles. O campeonato é assim, quanto mais afunila, mais emocionante fica pra gente e pra vocês que ouvem a Terceirona. Belezão, quero dar um pitaco aqui. Eu quero defender as equipes que empataram fora. Esse torneio é muito difícil, viagens longas, não tem muito tempo para treinar. Eu venho com aquela máxima, que empatar fora é quase 3 pontos. Perdeu, é 0 ponto, né? Então vamos defender equipes que empataram fora e vamos aguardar mais o desfecho dessa segunda rodada. Aí depois, como a gente falou no ano passado, vamos lá para quarta, quinta, sexta para começar a definir o pelotão de elite que vai liderar o campeonato até o fim. Bem, gente, é isso aí, ó. A gente se encontra na próxima segunda no nosso portal terceirona.com, nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, com todas as notícias desse jogo. Os lances, as curiosidades, as polêmicas, as opiniões dos nossos especialistas sobre esse grande jogo. Vamos estar também em todas as plataformas de podcasts e em programas de rádio, que vão repetir para você tudo que a gente tem para contar. Lá no Francisco Noveleto, às 8 horas da noite, também conhecido como 20 horas, na cidade de Porto Alegre, o São José vai receber o Confiança, o dragão do bairro industrial, e você vem com a gente para curtir todas as emoções. Que beleza! Que beleza, gente! Chegou a hora de você saber tudo o que rolou na rodada de estreia da Terceirona, a nossa querida Série C. E também acompanhar com a nossa equipe tudo o que vai rolar na rodada deste final de semana. Eu, como sempre, quero contar com os meus guerreiros, meus fiéis escudeiros, João e Cícero, e nos bastidores uma equipe muito grande que prepara toda semana um conteúdo que só nós temos aqui sobre a Série C. É isso aí, belezão. Uma rodada de estreia sempre trazem algumas emoções. E essa primeira rodada pra gente aqui foi mais que especial, porque a gente colocou esse projeto gigante que é a Terceirona na rua, né? Como diria minha avó, o bloco já saiu, não tem mais volta. Mas vamos que vamos, e você também vai acompanhar aqui o maior portal da Série C no Brasil, tudo e todas as emoções. Teve muita coisa legal demais, teve também muita curiosidade, belezão e João. Eu acho que a nossa equipe aqui preparou tudo e vamos trazer também dados culturais, análise da classificação e informações muito relevantes. Então, gente, vamos nessa, meus irmãozinhos. Vamos para uma rodada de muita informação e você é o nosso convidado. Vem com a gente aqui na Terceirona analisar a Série C, esse campeonato que só começou, mas já mostrou pra gente muitas questões importantes. E, é claro, muitas emoções. Que beleza! Na abertura da Série C, o Tombense recebeu o São José e venceu por 1-0 lá no Almeidão. Pedro Oliveira, que estava fazendo a sua estreia, fez um golaço para decidir a vitória. Inclusive, esse foi o primeiro gol da Série C em 2024. Também no sábado, o Volta Redonda foi até Belém e venceu o Remo por 2-1 no Baenão. MV abriu o placar para o Voltaço com um lindo gol de cobertura. O Leão rugiu e reagiu no segundo tempo com o gol de Jaderson. Mas o gol contra, no fim, decidiu a partida a favor do Voltaço. No Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga se impôs e bateu o CSA por 3-1. Foi a primeira vez esse ano que o time gaúcho conseguiu fazer 3 gols, acreditem.
em única só partida. Será que o Canarinho vai voar nessa Série C 2024? O jogo mais surpreendente da rodada foi do Atlético, que foi até o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, e aplicou uma goleada impiedosa no Grená. 4-0. Jonatas fez 3 gols e mostrou que segue em grande fase. Do outro lado, o técnico Argel Fux tomou uma decisão polêmica. Com os aflitos de portões fechados, o Náutico recebeu o São Bernardo e empatou por 1-1. Silvinho, de pênalti, abriu o placar para o Tigre. Paulo Sérgio, com um belo chute de voleio, impediu a derrota do Timbu na estreia. No Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, o Figueirense fez 2-1 no Ferroviário do Ceará. Foi a primeira vez que o Furacão de Santa Catarina venceu em uma estreia na Série C. Alisson foi o herói da tarde, com 2 gols para o Figueira. O Botafogo da Paraíba foi até Fortaleza e estreou com uma vitória. 2-1 em cima do Floresta. O primeiro gol de Bruno Leite foi uma obra de arte. Ele encobriu o goleiro e tocou de cabeça pro gol. Em Aracaju, o Confiança empatou por 1-1 com o Londrina no Batistão, que estava também com portões fechados. Davi fez o gol do time visitante, mas após expulsão, o time sergipano reagiu e igualou o placar com o Rafael Furtado. Na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, a Ferroviária empatou por 1-1 com o ABC de Natal, nessa segunda-feira. A Locomotiva saiu na frente com o gol de Juninho, de pênalti. No segundo tempo, o ABC reagiu e fez 10 minutos fantásticos, frenéticos. O gol de empate foi de Juan. No último jogo da rodada, na quarta, a Aparecidense não deu mole pro Sampaio Corrêa. E com uma atuação segura, a Cidinha fez 2-0 e começou a Série C com o pé direito. Meus irmãozinhos, nós vamos sempre estar aqui para vocês também para trazer alguma informação cultural dos times, da cidade, da região, do Brasil inteiro. Porque a Série C é isso, ela está espalhada pela Série C. Então a gente quer sempre trazer alguma coisa de alguma cidade para vocês poderem saber da cultura brasileira e de lugares que vocês podem visitar, onde ir e conhecer. Então a gente queria, como o destaque dessa semana foi realmente o time do Atlético, com 4-0 em cima do Caxias, a gente queria contar uma coisa para vocês de São João del Rei, a sede do Atlético. Lá tem o Museu da Memória do ex-presidente Tancredo Neves, que ganhou as eleições em 83, mas morreu e nunca tomou posse. Mas quem estiver passando por lá, vale muito a pena dar passadinha nesse memorial. É um lugar em que você revive a história do Brasil. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco como ficou a tabela da Série C. É uma rodada que demorou para acabar por causa da estreia reagendada do Aparecidense contra o Sampaio Corrêa. Devido a problemas no calendário do Campeonato Maranhense, por causa das chuvas, que mudou a data da final do Maranhense, impactou toda a agenda da Terceirona. É isso aí, Galizão. Vamos analisar então como tá essa tabela da Série C e observar os times de ponta a ponta. Quem já se destacou e quem tá no fundo olhando para cima e tentando respirar. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando ali dos 8 primeiros clubes, que para quem não sabe, esses 8 primeiros clubes vão para uma segunda fase, vão para uma outra etapa do campeonato. Enquanto o resto, obviamente, vai brigar para ficar na zona morta, onde nada acontece, ou para fugir da zona de rebaixamento. Então vamos do primeiro ao 8º e, obviamente, por causa do número de gols, Atlético é quem lidera a tabela da Série C na primeira rodada. E aí a gente vem seguindo por Ipiranga, Aparecidense, que ganhou em casa, Volta Redonda, Figueirense, Botafogo, Tombense e Náutico, o Timbu. Mas agora o Belezão também vai dar uma olhadinha lá na zona da degola, né, Belezão? Gente, vamos começar a olhar por baixo a tabela, porque apesar de ser a primeira rodada, a gente tem que ir acompanhando quem tá correndo risco de descer pra Série D, né? Porque começar ruim, como o Caxias começou, que é o último colocado da tabela, porque ele tomou 4 gols, ou seja, ele começa o campeonato devendo 4 gols para um saldo de gols, que pode ajudar ele numa classificação por pontos, mas é o Caxias que tá lá embaixo. Mas são 7 times que perderam essa primeira rodada, que é o Floresta, o Ferroviário, o Remo, o São José, o CSA, o Sampaio Corrêa e o Caxias, que estão lá no fundo com uma derrota. Mas existem diferenças de saldo de gols, né? Realmente o pior cenário é do Caxias e do Sampaio Corrêa, que tomou 2. O CSA também tem uma diferença de 2 gols, porque perdeu de 3-1, e o restante tem um gol só de diferença, que é o São José, o Remo, o Ferroviário e o Floresta. E aí tem a zona ali que a gente chama de zona morta, que é onde não acontece muita coisa, apesar de ser a primeira rodada, mas, como a gente sempre fala no campeonato, que é só turno,
é muito complicado você ficar deixando para depois, achando que depois vai dar tempo e não dá. Abre a zona morta o São Bernardo, que depois vem seguido pelo Londrina, Confiança, ABC, Ferroviária de Araraquara, Floresta, Ferroviário do Ceará e fecha com o Remo, né? Algumas atuações aí são um pouco complicadas, né? E o que a gente sempre olhou também é que fora o Atlético e também o jogo do CSA, né? Que no caso o CSA levou 3-1, os outros jogos foram sempre muito páreos, né? Até os jogos que tiveram vitórias foram vitórias mínimas de 1 gol. Então, não dá para falar nada ainda dessa tabela, dessa zona morta, porque é só a primeira rodada, mas acho que a rodada da frente a gente vai conseguir se aprofundar e começar a ter um olhar de, quem que perdeu a segunda, quem que ganhou a segunda, como que os times que foram muito bem podem estar nessa zona morta, né? Porque uma vitória você pega o elevador ou vai lá para baixo também. Então, é a segunda rodada que vai decidir muita coisa a próxima rodada do fim de semana. Ô, João, basicamente é o seguinte, tem 7 times embaixo que perderam, 7 times em cima que ganharam. Com destaque pro Atlético, que começa com 4 gols de vantagem no seu saldo de gols, e do Caxias, que começa com 4 gols negativos no saldo de gols, que pode ser importante no saldo de gols para desempate, né? Mas eu quero ouvir o Cícero. Cícero, o que você acha de tudo isso? É isso aí, Belezão. É isso aí, João. Foi apenas a primeira rodada. Vamos deixar os clubes desenvolverem seu melhor futebol e ao longo do campeonato nós vamos saber exatamente quem vai liderar o pelotão de frente do campeonato da Série C 2024. Por enquanto, a única coisa que sabemos, quem despontou muito bem na primeira rodada foi o Atlético. E quem nos decepcionou foi o CSA e o São José. Mas ambos jogaram fora. Vamos aguardar, pessoal. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas, é só a primeira rodada. E na próxima semana eu acho que a gente vai ter mais profundidade para analisar todos esses times, né? Estão correndo contra o tempo para ficar longe da zona da degola, ou lutando para se classificar para a Série B, né? Bem, fale lá nas nossas redes sociais com a gente. Entra no nosso WhatsApp, diga o que você pensa do seu time, o que você acha da classificação na primeira rodada. Acesse nas redes sociais, nas plataformas de podcasts, o Terceirona Oficial. Terceirona OFC, Terceirona Oficial. E vamos seguir com um programa que tem muita coisa ainda nesse editorial. Gente, eu queria trazer uma informação para vocês, na verdade, uma análise rápida, né, da estreia do Voltaço, do Volta Redonda, na Série C. Mas por que eu tô falando isso, você deve estar se perguntando. Eu tô falando isso porque a vitória, na minha opinião, do Volta Redonda, né, foi muito boa para a moral do time. A equipe, observe bem, não ganhava desde 4 de janeiro, é muito tempo. Então, o legal é que parece que o time virou a chavinha para essa estreia na Série C, não é, Cícero? É, Belezão. Vitória é vitória. Não interessa da maneira que foi. Com muita sorte, com pouca sorte, mas o importante é ganhar. Nesse caso, o Voltaço, Volta Redonda, ganhou com muita sorte, chegando ao ponto do zagueiro do Remo fazer o gol contra e dando a vitória para o Volta Redonda, para o Voltaço. E só para concordar aí com o Cícero, eu vou bem na linha do pensamento dele. Por quê? Porque o Volta Redonda, que quase não criou oportunidade de gol na última etapa, conseguiu um escanteio aos 41 minutos. A bola foi alçada na área e na primeira trave o Pavani do Remo cabeceou contra a própria meta e garantiu os 3 pontos do Voltaço. Agora, isso para mim não foi uma vitória que nem do Atlético, que jogou bola. Se você olhar o jogo do Volta Redonda, foi um jogo truncado, um jogo difícil de ver, inclusive, e que foi resolvido em uma falha defensiva, né? Teve uma bola que entrou e o jogo foi resolvido dessa maneira. E aí eu tô falando isso por quê? Porque a gente não sabe realmente se o Voltaço tem consistência ou se foi um golpe de sorte. Então é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo das rodadas, principalmente nessa segunda rodada, né? O time vai continuar com bom desempenho, vai trazer uma segunda vitória, enfim, como que vai ser essa continuidade, né? Foi sorte ou foi o acaso, ou foi o time realmente que jogou muita bola e proporcionou esse momento? Hora de viajar de novo pelo Brasil, gente. Vamos conhecer um pouco de Porto Alegre. Eu queria falar para vocês sobre Porto Alegre, a Casa do São José, o Zequinha. A capital do Rio Grande do Sul tem uma coisa muito curiosa no seu turismo. A maioria das pessoas que iam até a cidade não iam a lazer. Apenas 12% das pessoas que visitavam Porto Alegre usavam a cidade para turismo. O restante dos visitantes era só por questão de trabalho ou uma questão familiar, que é um belo dilema para a Secretaria de Turismo resolver, hein? Você é ouvinte da Terceirona que visita Porto Alegre, conta aqui pro Belezão como foi a sua última viagem para essa cidade que é uma das mais bonitas do Brasil.
Beleza, gente. Agora vamos pra cima da próxima rodada da terceirona. Depois da primeira rodada cheia de emoção, é hora de ficar de olho nos próximos jogos. De olho no calendário, vamos lá. Iniciando a segunda rodada, a gente tem o Sampaio Corrêa, que recebe o Figueirense, dia 27 de abril, às 17 horas, lá no Ozinho, em São Luís do Maranhão. A crédito de nota, o jogo seria no Castelão, que foi interditado para a equipe de manutenção fazer uma reforma no gramado. Então, a equipe do Sampaio Corrêa se viu obrigada a mudar o local do jogo. Também no sábado, dia 27 de abril, às 17 horas, o ABC de Natal joga em casa contra o Náutico, no estádio Frasqueirão. Ainda no sábado, dia 27, só que às 19 horas, é a vez do São Bernardo receber o Tombense, para um duelo lá em São Bernardo do Campo, no estádio municipal, 1º de maio. E para fechar a conta dos jogos de sábado, às 19h30, vamos ter o Atlético enfrentando o Remo, que sai de Belém do Pará e viaja até Minas Gerais para esse duelo no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. E dando início aos jogos do domingo, dia 28 de abril, lá no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o Ipiranga, às 16h30. E se tem bola rolando em Londrina, tem bola rolando também às 16h30 do domingo, dia 28 de abril, lá em Maceió, no Estádio Rei Pelé, com um embate entre CSA e Ferroviária. Ainda no domingo, dia 28 de abril, com início programado para as 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias, lá em João Pessoa, no Almeidão. E para fechar o domingo, às 19h30, teremos bola rolando com Voltaço recebendo o Floresta, lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. E para fechar essa segunda rodada da terceirona, temos os jogos da segunda-feira, dia 29 de abril, quando o Ferroviária enfrenta a Aparecidense lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. E ao mesmo tempo, também às 20 horas da segunda-feira, dia 29 de abril, a bola rola lá no Passo da Areia, a casa do São José, que recebe o Confiança, fechando essa segunda rodada da terceirona. Que beleza, gente! Que vocês tenham gostado muito de todos os detalhes dos jogos que nos aguardam para a segunda rodada da Série C. Vamos seguir, que hoje ainda tem muita terceirona, meus amigos. Vamos agora falar sobre os destaques da rodada de abertura. Os destaques da primeira rodada da terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Quero agradecer vocês por mais esse programa de hoje, a companhia de todo mundo e o super trabalho da nossa equipe, que não está nem tomando banho para trazer a abertura da Série C. Nunca vi isso. Contamos com vocês e agradecemos. É isso aí, belezão. Vamos que vamos. A rodada desse fim de semana, gente, vai ser incrível, eu tenho certeza. E a gente vai ver aqui se os nossos palpites, né? Se esse bando de sabichão aqui acertou tudo, se os times vão ganhar forma ou não. Aquele abraço e a gente se vê semana que vem. É isso aí, belezão, João e amigos. Foi um programa muito bom, muita informação colhida diretamente na fonte com os nossos jornalistas. E vamos acompanhar essa rodada que nos espera. Um abraço. Valeu, Cícero, valeu, João, valeu a todos os nossos jornalistas, toda a nossa equipe técnica de produção. Agradeço muito vocês. Vocês podem acompanhar a Terceirona em todas as nossas redes sociais e no nosso site, com uma cobertura minuto a minuto de tudo que rola na Série C. Mais uma edição para ficar na memória. O Belezão se despede de vocês aqui, agradece muito, manda um beijo no coração dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas. E eu quero todo mundo aqui de volta na próxima semana, hein? No esquenta da próxima rodada. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.